volta! Uma ótima manhã pra você, hein? 11h30 em cima do pedido, hein, Chico Azul? 11h30 em cima do pedido. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro. Eu estou invocado com o mês de agosto. Estou invocado com o mês de agosto. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos convidados. Que felicidade! Brinquei aqui com... Daqui a pouco eu vou começar pelas damas. Quero agradecer a presença da Edilene Rodrigues da Silva, representando o Conselho Tutelar Centro-Leste. Bom dia, Edilene, seja bem-vinda. Muito honrado, viu, com a sua presença. Obrigada, Paulo. Bom dia para você e para todos os seus ouvintes. Estava falando com o Elvio, mas e aí? Eu fiz a seguinte pergunta pro Elvio, e aí? Ele falou assim, peraí, eu tô aqui quase todo dia. Faz tempo que eu não vejo o Elvio assim, que cada um vai para um lado. Tudo bem, Elvio? Seja bem-vindo. Tudo bom, Paulo. Um bom dia, né? Eu tô acostumado a boa tarde aqui, né? Mas um bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores do Estúdio News. É sempre um prazer estar aqui e poder contribuir o máximo possível. A gente acostuma, né? Dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, não é isso? Então, como você falou, eu tô aqui uma vez na semana, geralmente às quartas, com a Laura e com o Rodrigo, no Viva Postos, ao vivo também. É isso aí. Deixa eu brindar aqui a presença dos nossos convidados. Saúde, doutor Elvio. Amém. Também. Sucesso para brindar vocês aí de casa também, né? Nosso muito obrigado pela audiência e pela companhia aqui nas manhãs. Gente, o nosso tema hoje, eu falo para quem está chegando agora, eu falei há pouco, nós vamos falar sobre o trabalho infantil, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, e como é a atuação também do Conselho Tutelar aqui em Poços de Caldas relacionado a esse tema. É um tema sempre polêmico. Eu já tive a oportunidade, doutor Elvio, de falar com você, né, em outros programas aqui. Acho que uma das primeiras entrevistas, né, que eu realizei com você foi com relação ao ECA, né? Ele realmente, de certa forma, ele protege realmente a criança e o adolescente? Sim, como já falamos várias vezes, né? Mas vamos retomar o assunto, que o assunto é muito importante. O Estatuto da Criança é uma lei muito mal compreendida, na verdade, né? A gente tem o Estatuto, que é uma lei totalmente avançada no que se diz respeito à infância e juventude, e em questões internacionais é a legislação mais avançada. E ela traz lá as condições das medidas protetivas e das medidas socioeducativas voltadas para a criança e para o adolescente. Então ela traz a questão da responsabilização, mas também uma política toda voltada para a proteção da infância e juventude e da prevenção, né? Que eu acho que é essencial. E dentre essas proteção, a questão do trabalho infantil. A gente costuma brincar, né? Que criança não pode trabalhar, a criança tem que dar trabalho, né? A criança dá trabalho e não trabalha. Mas, assim, aí a gente ouve muito, mas eu trabalhei enquanto criança, não morri, eu tô aqui, enfim, várias questões. Mas a legislação, ela é sábia em trazer uma igualdade para toda criança e adolescente e proporcionar todas as possibilidades para que ela não precise trabalhar, lembrando que o adolescente pode sim trabalhar na condição de aprendiz. O que a lei quer trazer, né? A criança, na idade dela, até por questões cognitivas, com estudos psicológicos e também da pedagogia, ela necessita ter um olhar todo diferenciado na questão da infância e depois para a adolescência. Hoje o jovem aprendiz... Qual que é a idade inicial hoje, doutor Elvio, para o jovem aprendiz? O jovem aprendiz, ele é a partir dos 14 anos. 14 anos. Certo? Então, na verdade, é grande o mito que adolescente não pode trabalhar. Não, adolescente pode trabalhar na condição de aprendiz. Por quê? Porque a legislação traz uma proteção que, ao mesmo tempo que ele trabalha e desenvolve uma destreza, a sua profissão, ele também realiza um curso técnico. Então, é um conjunto de situação. Ao mesmo tempo que ele vai estudando a profissão que ele está aprendendo, ele vai trabalhando com toda a proteção da questão do Ministério do Trabalho, da legislação trabalhista. Então é nesse sentido que traz a nossa legislação. Existe uma música, né, do Palavra Cantada que cita isso, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. E dá trabalho mesmo. E é importante que dê trabalho. É, né? A fase, né? É a fase. É a fase. Temos que respeitar essas fases. Tem que respeitar as fases e respeitar a peculiaridade que é a infância. A gente sabe que, tá aí, não sou eu falando, é todos os estudos psicológicos e também pedagógicos, que a criança precisa desenvolver muita criatividade na infância. E uma vez que você submete elas a trabalhos, a várias formas de trabalho, você está
privando a criança de ter essas experimentações, que lógico que vai refletir depois na fase adulta. Edilene, e aí tem uma contrapartida dentro de tudo que o Dr. Elvio citou aqui. Você que atua, né, no Conselho Tutelar Centro-Leste, já deve ter ouvido aí algumas das suas, das suas histórias, às vezes do próprio pai. Eu não quero meu filho na rua. Eu prefiro meu filho trabalhando. Não acredito que você já ouviu muito isso? Muito. Muito isso? É aquela fala, né? Antes trabalhar do que tá na rua roubando. Mas eu acho assim, é o que é. Não deve ser a única opção. Então a criança, ela não... ou trabalha ou vai roubar, não é isso. A gente tem programas aí que a criança deve estudar fora do período de escola, a criança tem o contraturno, que existem vários projetos no município que a criança deve estar inserida. Então, essa fala de melhor trabalhar do que roubar é um mito. Isso caiu por terra, não, literalmente. Totalmente. Essa fala do trabalho infantil, assim, hoje nós temos dados alarmantes no Brasil. Numa estatística bem recente, quase 9 mil crianças de 5 a 9 anos estão em situação de trabalho infantil em todo o Brasil. Dessas 9 mil, 4 mil estão fora da escola. A maioria delas em regiões onde existem agricultura, né, fazenda de família, então estão todos em trabalho infantil. E muitas vezes não é nem trabalho infantil, é trabalho escravo mesmo, né? Então, é uma situação alarmante. E enquanto o Conselho fiscaliza isso, porque a gente não pode, né, trabalho infantil é só aquele que está na fazenda, só que está... Não é isso. Trabalho infantil é trabalho infantil. A criança não pode ter responsabilidade nenhuma sobre seus ombros, né, de subsidiar uma família, de sustentar uma família, como N casos que a gente vê por aí, né? Tá ajudando, trabalha para ajudar a gente na renda familiar. Não é responsabilidade da criança. Nas capitais, nos semáforos, acontece muito isso, né? Às vezes a mãe está sentada do lado lá, né? E a criança está lá pedindo dinheiro, lá vendendo balas, né? É outra coisa, a criança não pode ter sobre seus ombros essa responsabilidade, nem manusear dinheiro, tampouco, né? Ainda mais na rua. Existe uma grande diferença, doutor Elvio, trabalho infantil e trabalho infantil escravo. Sim, tem uma grande diferenciação. Tem o trabalho escravo ou condição análoga à escravidão, né? E tem o trabalho infantil. Por quê? A questão do trabalho escravo e análogo ao escravo é crime. Então, o empregador que submete crianças a essa condição de trabalho, ele responde administrativamente com multas perante o Ministério do Trabalho e responde criminalmente e também de acordo com o Estatuto da Criança com punições. A questão do trabalho infantil não é crime, embora tenha algumas tipificações que pode caracterizar a questão de maus tratos, exposições, mas tem uma punição, uma responsabilização quando você submete a criança ao trabalho infantil. Vamos dar um exemplo, né? Essas fazendas que submete a criança, que priva de todo acesso à escola, à educação e coloca para fazer trabalhos forçados, como a gente já presenciou em carvoarias ou extração de minérios ou até mesmo na agricultura, isso você submete a criança a uma condição de escravo. E aí também tem outras questões, como a Edilene foi citando, né? Muitas vezes a gente acha que antes a criança está trabalhando que está roubando. Na verdade, a criança não pode nem estar roubando e nem trabalhando. Ela tem que estar inserida nos programas municipais, cultura, esporte, lazer, educação. A criança tem que ser ocupada nesse sentido. Então, a criança não pode ficar desocupada. Tem que proporcionar para ela o que o Estatuto da Criança traz. Aí, uma vez que você priva a criança desses acessos e coloca ela para sustentar uma família, como a Edilene bem colocou aqui, ou trazer essa responsabilidade, essa carga exagerada para cima da criança, você deixa que ela usufrua o que a nossa legislação determina. E se isso acontece, é uma responsabilidade muito grande do Estado e de todos nós. E a responsabilidade dos pais? Vem primeiro até que a responsabilidade do Estado, sim, nesse caso? Sim, com certeza.
Sim, o Estatuto traz, né, dever da família, né? Então, a responsabilidade é da família se está submetendo a trabalho. Mas, por outro lado, se o Estado não proporciona, como a Edilene mencionou também, o contraturno, atividades esportivas, culturais, se não proporciona essa rede de atendimento, aí tem uma responsabilidade muito grande do Estado também. E o nosso município, onde que entra nessa história? Poços de Caldas, a nossa cidade, ela foge um pouquinho das estatísticas a nível de Brasil? Temos muitas denúncias aqui em Poços. Sim, mas não tão pesadas quanto essa que nós temos no Sul, Sudeste, principalmente no Nordeste, né? Que o índice de trabalho infantil é altíssimo no Nordeste. Caiu, assim, o número de adolescentes de 10 a 17 e aumentou hoje de 5 a 9. Né? Porque de 15 anos você já pode, né, trabalhar como aprendiz e tal, né? Mas aumentou muito de 5 a 9 anos. Agora, em Poços não tem tantos assim, né? Pesados assim não, né? Pelo menos os que eu saiba, né? Pelo menos da minha região. Mas ainda tem alguma coisa, tem muito por aí, sim, né? Mas Poços de Caldas tem, sim, situações de trabalho infantil. A gente tinha o programa do PET, que é um programa voltado para a erradicação do trabalho infantil. O município não conta mais com esse programa. Isso da antiga administração deixou muito a desejar nesse sentido, deixou que o programa encerrasse. Então, temos registros, sim, de situações de trabalho infantil, não escravo, mas registro de trabalho infantil tem. Criança trabalhando em carrinho de pipoca, exposto a gás, a todas aquelas condições. Sol, chuva, que tem fogo. Como que você expõe uma criança a uma situação dessa e ela fica, né, Edilene, responsável por todo o manuseio do dinheiro, cuidado do comércio, exposto a fogo? Nós estamos falando de crianças de 11, 12 anos, né? É complicado, é isso que a legislação vem proteger. Como que isso chega até vocês, Edilene? Geralmente via denúncia. Denúncia anônima, né? Ou anônima. Denúncia personificada ali. Chegando a denúncia no conselho, a gente verifica na hora. Na hora? Imediatamente. Desloca uma equipe para o local. Tem um carro do conselho, né? Que leva o conselheiro de referência ou o conselheiro que está mais próximo ali, e a gente vai na hora mesmo. Quando do flagrante, o que é feito ali no momento? Então, aí aquela advertência formal, né? A criança, aí, dadas as medidas protetivas necessárias, dependendo do caso do trabalho, faz um BO, encaminha-se ao Ministério Público, né? E é todo aquele trâmite legal. Aí já foge do conselho. Foge do conselho. Aí vai para juiz. Mas a criança é retirada do local no momento? Sim, retira-se do local, busca-se o pai o responsável quando a criança não está atuando na família, né? Então, tá lá no carrinho de pipoca, vamos supor. Sim. Então, retira-se a criança do local, localiza-se pai ou responsável legal pela criança. E aí é todo aquele processo. Mãe, pai, você tá sabendo que você está acontecendo? Sabia, porque tá ajudando na renda. Então, aí, o que a gente vai fazer? Vai analisar a situação dessa família, por que essa criança trabalha? Tá ajudando na renda familiar. Por que tá ajudando? Porque a mãe tá desempregada. Então, a gente aciona todos os programas da promoção social para dar um suporte para essa família, coloca essa criança num projeto contraturno, quer dizer, redige de novo a história dessa criança, né? Tá sem escola, a gente insere na escola, tá sem projeto contraturno, a gente providencia isso, e nesse ponto a rede é fabulosa. É feito um acompanhamento depois. Sim, é imediato, nesse sistema de vagas de projeto, Secretaria de Educação, a Superintendência, são todos muito prontos. Funcionam bem aqui em Poços de Caldas. Muito. Doutora, por que você diz que a lei ela é mal compreendida? Sim, eu acho que o exemplo da Edilene foi muito interessante. Ela trouxe muito bem qual é a função do Conselho Tutelar. Então, a função do Conselho Tutelar é dessa proteção imediata para a criança. Ele vai ter um ponto só. Vai ter um ponto e fazer os encaminhamentos para a rede que tem que estar preparada a receber a criança. Vou dar um exemplo. Então, a criança está em condição de trabalho infantil. Aí, como ela deu exemplo, ela está para complementar a renda de casa. Mas por que essa responsabilidade de complementar a renda de casa está com a criança? A mãe está desempregada, como ela mencionou.
Aí o que vai acontecer? O Conselho Tutelar vai encaminhar para o serviço de atendimento para essa mãe ter o respaldo, de repente, do Bolsa Família. Para isso que serve o Bolsa Família, esse atendimento emergencial para socorrer aquela família. A criança não está na escola, vamos encaminhar para a escola e, ao mesmo tempo, vamos inserir essa criança em iniciativas esportivas, iniciativas culturais que tem no município e funciona muito bem. Ou seja, a rede tem essa obrigação de dar todo o respaldo para aquela criança, para que a criança chegue a trabalhar no momento certo. Como eu dei o exemplo, aí, através dos projetos que ela frequenta, ela pode ser encaminhada para a profissionalização responsável a modelo da questão do trabalho infantil. Ela vai ter a escola, vai ter o acompanhamento profissional, ela vai ser inserida no momento certo numa empresa que esteja preparada para receber esse adolescente. Lembrando que a condição de aprendiz, ela inicia aos 14 anos, mas o adolescente de 16 anos, ele pode trabalhar com carteira registrada, desde que não seja em condição insalubre e nem periculosa. Então, assim... Horário noturno. No horário noturno, né? Então, são essas as más compreensões, a compreensão que eu digo que a população tem com relação à legislação. Sem falar que, muitas vezes, numa ocorrência de trabalho infantil, o conselheiro é hostilizado pela própria população. Ah, vocês estão proibindo o menino de trabalhar, isso não pode ser realizado. Justamente porque não tem essa compreensão do que é a rede de proteção e que essa criança vai estar muito melhor quando ela estiver recebendo todos os serviços que estão no Estatuto da Criança do que estiver trabalhando sem escola, sem esporte, sem educação. A Marlene está perguntando aqui qual que é a punição para o responsável no caso de uma denúncia e no caso de um flagrante? Quais são as punições para os responsáveis? Existe uma punição? Como a Edilene pontuou. Uhum. Então, a primeira constatação, o Conselho faz a advertência e já convoca os pais, né? E, ao mesmo tempo, encaminha para a polícia militar, para a polícia civil, para instaurar os procedimentos. Aí vai ser apurado se há crime ou não, né? Mas tem sim a responsabilização e todas as advertências e punições que traz o Estatuto da Criança. Numa situação até mais drástica, a criança pode até ser tirada dos pais, dependendo da situação. Pode até ser, isso pode acontecer então. Pode acontecer. Isso no caso de uma reincidência. Uma questão de trabalho escravo. Trabalho doméstico. Não precisa, no primeiro caso ali, isso pode acontecer. Isso que foi mencionado era muito comum antigamente, que se pegava as meninas do interior e com 12, 13 anos, né, levava ela para as grandes famílias da capital e essa menina ficava a vida toda trabalhando de empregada doméstica sem acesso a nada, a escola, nada. Isso não deixa de ser um trabalho escravo. Isso ainda acontece. Tem notícias recentes de situações assim. Aliás, em São Paulo, não sei se vocês acompanharam no mês passado, com adultos vindos de outros países, sim, morando ali em condomínios de luxo. As pessoas eram proibidas de sair de casa. Isso não deixa de ser uma condição de escravidão. Foram denunciados, né, os donos, inclusive. Mas isso é muito sério, né, gente? Agora imagina com adulto, agora imagina com criança. Com criança. Não sabe se defender, né? Eu só queria fazer um parêntese com relação ao trabalho doméstico. O pessoal confunde muito o trabalho doméstico da criança com os deveres da criança dentro de casa, os afazeres. Então, o que o pessoal entende? Não posso arrumar minha cama, porque isso é trabalho doméstico. Não posso ajudar a mãe a pôr o lixo lá fora, porque isso é trabalho doméstico. É a exploração do trabalho. Eu já ouvi muito isso de criança, adolescente, de adolescente. Essa criança tem um poder ali de negociação. Não. Eu vou denunciar você, minha mãe. Porque você me fez arrumar minha cama. Isso é muito sério. Eu te ajudei a secar a louça. Então, o trabalho doméstico é aquele onde a criança lava, passa, cozinha, arruma. Ou seja, ela tem toda a carga de responsabilidade que um adulto teria, ela tem sobre seus ombros. Cuida dos irmãos mais novos, enquanto a mãe está trabalhando. Né, que é outra coisa que não pode acontecer. Criança não cuida de criança. Quantas tragédias já aconteceram, né? Sim, criança não cuida de criança. Quantas mães saem para trabalhar, deixa lá a criança lá de 2 anos sob a guarda de um de 9. Tranca a porta e vai embora trabalhar e só volta 5, 6 horas da tarde. Né? Isso a gente pega muito no conselho. Então, voltando... Aqui em Poços de Caldas? Já recebi. Eu, particularmente, já recebi várias denúncias assim. Meu Deus. Então, assim, precisa ser acompanhado, né, Edilene? Precisa ter a fiscalização e precisa aplicar o que está no Estatuto da Criança. Então, o que eu falo sempre, é muito melhor que essas crianças sejam entregues
a proteção de toda uma política que é toda preparada para poder receber a situação do que, vamos deixar trabalhando, né? Então tem essa diferenciação que tem que ser respeitada. E a lei existe para ser cumprida. Para ser cumprida. Com certeza. Não é? E outra coisa, falando em lei, né, que eu queria deixar até bem claro, não é conselho tutelar que faz a lei. As leis que nós aplicamos são leis federais. Então somos nós aqui, o Brasil todo, seguimos a mesma cartilha, o mesmo ECA, a mesma lei da Constituição. Então o pessoal às vezes acha, vocês colocam a lei aí. Não somos nós, né? Nós seguimos. Vocês seguem a lei. Que saibamos, né, interpretar melhor essa lei, né, doutor Elvio, antes de mais nada. Com certeza. E também, ao mesmo tempo, ter essa sensação de segurança que às vezes a gente perde. No meu tempo não era assim, mas que bom que a política avançou e hoje nós temos a oportunidade da criança ser protegida de uma maneira diferenciada e correta, né? Ainda uma questão muito comum que confunde é a questão dos trabalhos familiares. Então a gente sabe que tem pequenas agriculturas de família, pequenos comércios que também a gente não pode ir ao extremo da situação, né? Às vezes a criança, ela ajuda o pai e a mãe num cultivo mesmo rural, mas de uma maneira muito tranquila, e essa criança é inserida na escola, com iniciativas culturais, esportivas, enfim. E aí tem o extremo da situação, né? Tem o extremo de achar que aquilo é trabalho infantil. Então eu acho que tem que ter os cuidados nas percepções. Não vamos ao extremo da situação. É o bom senso. E aquele caso do adolescente, no plantão 47, todos os dias eu tenho uma notícia envolvendo o adolescente envolvido com o tráfico de drogas, por exemplo. E esse adolescente que o pai e a mãe não dá conta mais dele dentro de casa? Esse adolescente que não quer seguir o caminho do bem? Eu falo que quando o adolescente chega na questão do ato infracional, é que muito já se errou naquela situação. Onde que ele se enquadra nessa história? Seja dentro de casa, seja no próprio estado que não aplicou ali as condições que tinha que ser aplicado, né? O adolescente que está traficando, ele está cometendo um crime, isso é ato infracional, e para esse adolescente tem que ser aplicada a medida protetiva, que aí é uma aplicação do juiz. Esse adolescente, ele pode receber desde a advertência, prestação de serviço à comunidade, uma outra punição que é a liberdade assistida, ou até ser internado num centro de ressocialização com acompanhamento mais rigoroso da justiça, como se estivesse cumprindo uma pena mesmo, né? Então, o que a gente acontece? Então, a gente tem a lei muito bacana escrita, mas muitas vezes não tem aonde encaminhar esse adolescente na prática. Falta um centro de ressocialização aqui na região? Falta sim. Mas também, Paulo, a gente não pode deixar de ressaltar que é muito importante que se trabalhe a política preventiva para não chegar nesse ponto de eu ficar encaminhando para centro de ressocialização. Senão, se a política preventiva não for aplicada no município, como eu deixar acabar programas como o PET, por exemplo, né? Vai refletir mesmo na questão dos atos infracionais. E haja centro de ressocialização para dar conta de tudo isso. Haja centro. Então vamos aí trabalhar mais nas políticas preventivas dentro do município. Edilene, por favor, o telefone do Conselho Tutelar. 3697-2185. 3697-2185. A denúncia é anônima. Anônima. Tem o Disque 100, né? Disque 100 100, que entra, a denúncia é feita direto no e-mail do Conselho e para o Ministério Público também. Né? Então, por favor, pessoal, protejam as nossas crianças. Protejam as nossas crianças, criança não trabalha, criança dá trabalho. É isso aí que o doutor Elvio citou aqui. Edilene, obrigado pela presença. Obrigada, viu? Paulo, sempre às ordens. Ô, doutor Elvio, valeu, viu? Hoje volta aqui ou hoje não tem, não? Hoje não, Paulo. Eu volto na quarta-feira. A diversão, que é o Viva Postos, né? Com a Laura e com o Rodrigo. E muito obrigado aí mais uma vez pelo convite e poder contribuir com a política da infância e juventude. Doutor Elvio está virando um comunicador de primeira linha, né? Está virando um comunicador de primeira linha. Tem muito chão para isso. Vamos embora, grande Chico Azul. Hoje tem o plantão, ao vivo às 7h40 da noite. Daqui a pouco estarei nas ruas aqui de Poços de Caldas gravando mais uma edição do Plantão 47 especial. Ótima semana, gente. Ótimo mês de setembro. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV.
Apoio Cultural Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.